E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Canal Física 2.0 está na área novamente. Eu sou o professor Davi Oliveira e trago para a gente hoje o primeiro exame de qualificação da UERJ de 2019, tá legal? Primeiro aqui de 2019, vamos resolver aí a parte de física dessa prova. Nós temos 5 questõezinhas de física nessa prova, muito interessantes. A primeira questão é a questão de número 6, uma questãozinha de velocidade média. Eu vou ler ela na tela com vocês e depois a gente vem matando aqui. O quadro já está prontinho aqui, já tem 4 das 5 aqui, fica só faltando uma para a gente matar no final. Vamos começar então, questão de número 6 na tela para vocês. Estima-se que um mosquito seja capaz de voar 3 km por dia. Pessoal, 3 km em um dia, tá? Esse tempo de um dia a gente não vai deixar em dia não, a gente vai passar isso para hora. Por quê, professor? Continua lendo o texto, olha só. Como informa o texto? Nessas condições, a velocidade média do mosquito corresponde em km por hora a... Então ele quer a resposta em km por hora. Por isso que a gente não vai deixar isso em dia não. Volta aqui para o quadro. Lembra que um dia tem 24 horas. Tá legal? Então agora eu já tenho ΔS, já tenho ΔT. Questão super tranquila. É só dividir os dois, né, professor? Exatamente. Não invente nada. Coloca no lugar do ΔS o 3 e no lugar do ΔT o 24. E você vai perceber que eles são divisíveis, né? 3 vezes 8 é 24. Então dá para simplificar por 3. Por 3 aqui dá 1 e por 3 aqui dá 8. Então, a resposta disso é 1/8, né, professor? Exatamente. Quilômetros por hora? Quilômetros por hora. Se por um acaso as opções estivessem assim, né, em forma de fração, você ia procurar ali 1/8 e ia marcar. Tá legal? Mas a UERJ dividiu isso aqui, né, professor? Isso, não está em forma de fração, não. Então, você arruma um espacinho para fazer essa divisão. Eu já fiz isso tantas vezes que eu sei, né, que isso aqui é a mesma coisa que 0,125, tá legal? Mas se você não soubesse de cabeça, você arrumava um espacinho ali para dividir. 1 dividido por 8, 0,125. Você vai encontrar isso aí na letra A. Tá legal, pessoal? Questão bem tranquila, né, professor? É sim. A próxima questão de física que aparece nessa prova é a questão de número 37. Dá para fazer por física, dá para fazer por química, aquela velha equação, né? Estudada tanto na física quanto na química, a equação de Clapeyron, né, professor? Isso. Quando a gente estuda de gases ideais, equaçãozinha de Clapeyron, você mata essa questão muito tranquilamente. Vamos ver a questão na tela. Olha só, acompanha aí. Admita que, imediatamente após a colocação do gás argônio, sublinha aí qual é o gás, tá, pessoal? O gás argônio. Em uma embalagem específica, esse gás assume o comportamento de um gás ideal e apresenta as seguintes características. A pressão é 1 atm, a temperatura já está em Kelvin, 300 Kelvin, show de bola. A massa, 0,16 gramas. Nessas condições, o volume em mililitros ocupado pelo gás na embalagem é... E temos aí as nossas opções. É importante você lembrar que o mili, pessoal, o mili é 10 a menos 3. Então, quando ele pede o volume em mililitros, na verdade, a gente vai encontrar alguma coisinha vezes 10 a menos 3 e depois a gente já sabe que isso está em mililitros, né, professor? Exatamente, tem que lembrar disso. Aí você tem que ir lá para o final da prova, tá? No final do teu caderno de prova, onde você tem a tabela periódica. E a gente precisa consultar a tabela periódica para pegar ali a massa molecular do argônio, né? Isso. Aí você vai ver lá na tabelinha que a massa molecular dele é 40. E lá embaixo também, embaixo da tabela, vai ter assim, constante universal dos gases ideais, 0,08 atm litro por mol Kelvin. A gente precisa desses dois dados lá do finalzinho da prova para poder finalizar o exercício, tá legal? Beleza, professor, então vamos voltar para o quadro? Isso mesmo, volta para cá para a gente finalizar a questão. Olha só, então já anotei tudo aqui, né? Em roxo já estão aqui os dados. A pressão, a temperatura, a massa que foi dada e isso aqui eu peguei lá embaixo, tá legal? A massa molecular e o R. Tá bom, professor. PV igual a nRT, isso, equação de Clapeyron, traz ela para cá, onde o número de mol a gente já sabe que é a massa sobre a massa molecular. Tá bom, professor, então eu já sei que essa pressão é 1, né? Isso. Se essa pressão é 1, nem precisa botar 1 aqui. Qualquer coisa vezes 1 é ela mesma. É mesmo. É 1 vezes V é V. Isso. Então o que sobra? Vamos dar uma rearrumada nesse negócio. A pressão é 1, tá? Então 1 vezes V é V. Tá legal, pessoal. Já entendi. Tá. No lugar desse N é Mzinho sobre Mzinho. Isso, vamos lá. M sobre M. Tá legal. Essa massa eu já tenho. A massa molecular também. Show de bola. O R eu já tenho também, né, Davi? Já, o R tá aqui. 0,08. Tá legal. E a temperatura já está em Kelvin? Já, não precisa transformar nada, está aí já prontinha para gente. Então, basicamente, eu já isolei o que eu quero, né, professor? Eu quero achar o volume, já está aqui.
É só substituir, multiplicar e dividir? Exatamente. Vamos substituir as coisas aqui. Como é que ela fica? Fica assim. V é igual a mzinho, que é 0,16, dividido por 40, vezes, aí vem o 0,08, vezes a temperatura, que vale 300. Para a conta não ficar muito complicada, pessoal, vamos colocar isso tudo em base 10. Em base 10, isso, em base 10. Deixa eu ver se vocês lembram. Ó, 0,16. Como é que fica isso aqui em base 10? Fica assim, ó. V é igual a 16 vezes 10 a menos 2. Tá legal, professor. E o 0,8 também. 8 vezes 10 a menos 2. Show de bola. E o 300? O 300 aí já fica positivo, né, Davi? Exatamente, 10 ao quadrado. Tá bom. Tudo isso dividido por 40, né, professor? Aqui é 4 vezes 10, né? 40, 4 vezes 10. Tá legal. Aí agora eu quero que vocês olhem só. Esquece os 10 por enquanto, não olha para ele não. Olha para o 16, para o 8 e para o 3. Tô vendo, professor? Esse 8 e esse 4 aqui eu não posso simplificar, não pode. Deve, cara. O 8 é divisível por 4, dá 2, né, Davi? Isso, cara. Aqui dá 1 e aqui dá 2. Tá legal. Então agora eu só tenho que fazer 2 vezes 16, que dá 32, e 32 vezes 3, exatamente, que vai dar 96. Show de bola. E esses 10 todos aí, a gente usa aquela propriedadezinha de repete a base, somos expoentes, exatamente. Menos 2 com menos 2 dá menos 4. Menos 4 com mais 2, professor, dá menos 2, exatamente. 10 a menos 2. Beleza, já está se desenhando ali a nossa resposta. Tudo isso sobre esse 10 que ficou aqui embaixo sozinho, né? Isso. Aí agora não esquece que quando tem um 10 assim, tem um aqui. Só que a gente nunca bota porque não precisa, mas tem um ali, né, pessoal? Tem. E quando eu jogar esse 10 para cima, vou jogar ele para cima, invertendo o sinal do expoente. Toda vez que a gente joga para cima, não esquece de inverter o sinal do expoente. Então repete o 96, tá legal? Repete o 96, vezes 10 elevado a esse mais 1 vai para cima, menos 1. Menos 1 com menos 2 dá menos 3. E eu já achei a minha resposta. 96 vezes 10 a menos 3 litros é a mesma coisa que 96 mililitros. Tá legal? Você vai achar isso aí na alternativa A, tá bom? Show de bola, professor. Vamos continuar? Vamos lá. A próxima questão de física nessa prova é a questão de número 39. Uma questão bastante tranquila também. Vamos conferir ela na tela? Vamos ler a questão, vamos lá. Em um equipamento industrial, duas engrenagens A e B giram 100 vezes por segundo e 6.000 vezes por minuto, respectivamente. O período da engrenagem A equivale a TA e o da engrenagem B a TB. A razão TA sobre TB é igual a... Tá legal, pessoal. O que a UERJ queria avaliar do candidato nesse exercício? Queria ver se ele viu ali período e frequência, se ele sabe relacionar essas coisinhas, tá legal? Vamos precisar entender aqui o que é frequência, depois saber que o período é o inverso da frequência e fazer a razão dessas duas coisas, tá legal? Ah, Davi, eu não vi isso não tem problema. Isso aqui eu tenho, tá? Velocidade média, movimento uniforme, você encontra aqui. Essa parte de gases eu ainda não gravei. Na data que eu estou fazendo esse vídeo, eu vou ficar te devendo essa matéria aqui. Mas essa aqui eu tenho. Você vai encontrar isso aqui lá em Movimento Circular Uniforme, onde eu explico isso. Período e frequência, tá legal? Confere essa parte de MCU, que é muito bacana. E vira e mexe tá caindo na UERJ, tá? E no Enem também, tá bom? E depois eu falo da questão 41. Vamos lá. E aí, professor? Então tem essas duas coisas aqui no canal? Tem sim. Bota o card aqui ou no final do vídeo. Quando esse cara diz que essa engrenagem A, ela gira 100 vezes por segundo, ele está te dando a frequência, sabe? Mas como é que você vai saber se isso é frequência se você não estudou isso? Pô, você fica perdidaço, né, professor? Fica assim. Ele está te dando a frequência, entende? Quando ele fala assim, 100 vezes por segundo, ele está falando que a frequência desse cara é de 100 Hz. Porque, por definição, Hertz é um ciclo por segundo. Ah, professor, entendi, cara. Então, 100 vezes por segundo é a mesma coisa que falar assim, 100 Hz? Exatamente. Só que o texto não te disse isso assim tão diretamente. Saquei, professor. Então, a engrenagem A tem uma frequência de 100 Hz. Isso, garoto. E a engrenagem B, ela tem uma frequência de 6.000 vezes por minuto. Professor, cara, eles estão de sacanagem. Aqui está de segundo e aqui está em minuto. Ele quer avaliar se você sabe passar ali de minuto para segundos. Porque para essas duas coisas ficarem iguais, esse aqui também executa tanto um número de vezes, né? Só que aqui está em minuto e aqui está em segundo.
Para eu comparar direitinho esses dois caras, eu tenho que passar isso aqui para segundo. Ah, tá. Só isso? Só isso. Então, minuto tem 60 segundos? Exatamente. Essa frequência aqui, ela está em vezes por minuto, ou rotações por minuto. Estão entendendo? Entendi, professor. Então é só dividir esse troço por 60 e eu passo para segundos? Exatamente. Nada mais é do que uma regra de 3. 6.000 vezes 60 segundos. Lembra que o minuto tem 60 segundos? 6.000 vezes 60 segundos, x vezes 1 segundo. Tá legal? Entendi, professor. Então é só dividir por 60 na história aí, exatamente. Então vai ficar, olha, 60 vezes x, 60x, 6.000 vezes 1, 6.000. Agora é só dividir esses dois caras, né? X é igual a 6.000 dividido por 60, corta um zerinho de cima com um de baixo, e você vai achar que 600 dividido por 6 também é 100 vezes por segundo, ou seja, 100 Hz, né, professor? Exatamente. Então, a polia B, a engrenagem B, ela tem ali, frequência B igual a 100 Hz. Tem uma frequência, cara, de 100 Hz também. Caraca, professor, era a mesma coisa para as duas, né? Exatamente, entendi. Agora que eu sei que a frequência é a mesma para as duas, eu sei também que o período é o inverso da frequência. Se os dois têm a mesma frequência, eles têm que ter o mesmo período, sabe, gente? É, professor? É, porque o período, por definição, é o inverso da frequência. Ou seja, quem sabe a frequência, sabe o período automaticamente. Porque um é o inverso do outro. Qual é o inverso de um número? É 1 sobre esse número, né? Isso. Então, o período do A vai ser 1 sobre a frequência A. E quanto vale a frequência A, professor? É 100. Isso. 1 sobre 100. Tá legal, Davi. Dividir por 100 não é só andar com a vírgula, duas casinhas? É. 0,01, né, professor? Isso, cara, é isso aí. E o período do B? Cara, o período do B é 1 sobre a frequência B. E qual é a frequência B? Professor, também é 100. Exatamente. 1 sobre 100. Ah, Davi, vai dar o mesmo valor, né? É, pois é. Então, o período do A e o período do B são iguais. Quando eu fizer a razão entre essas duas coisas, professor, com certeza isso vai dar 1, né? Exatamente. 0,01 dividido por 0,01 é igual a 1, né, professor? Exatamente. Qualquer coisa dividida por ela mesma tem que ser 1, né, pessoal? É, pois é. E você vai achar essa resposta aí na sua letra C, tá legal? Questão muito tranquila, se você nunca viu isso, período e frequência, não é difícil não, tem aqui no canal, lá em MCU, tá legal? Bom, a questão de número 41, galera, ela fala de quantidade de movimento. Quantidade de movimento, conservação da quantidade de movimento, é uma matéria recorrente na UERJ, cara. Já sempre cai, às vezes cai num gráfico, às vezes cai uma colisão inelástica, colisão inelástica cai bastante, nesse caso ele está cobrando uma colisão também, conservação da quantidade de movimento, fica de bobeira não, essa matéria já caiu repetidas vezes, se você quer buscar o seu A na UERJ, você não pode ir para essa prova sem ter visto isso, tá legal? Vamos ler a questão na tela e depois a gente vem matando ela aqui. Em uma mesa de sinuca, as bolas A e B, ambas com massa igual a 140 gramas, deslocam-se com velocidades VA e VB na mesma direção e sentido. O gráfico abaixo representam essas velocidades ao longo do tempo. Então, do gráfico a gente tem que extrair a velocidade do A, que é 10, e a velocidade do B, que é 6 metros por segundo. Tá legal? A massa dos dois é 140 gramas para os dois, tá bom? Já já a gente passa isso para quilo, porque vocês vão ver que a questão que é a resposta em quilograma metro por segundo. Após uma colisão entre as bolas, a quantidade de movimento total em quilograma metro por segundo é igual a... E aí estão as nossas opções. Beleza, pessoal? Então os dados da questão já estão aqui, né? Em roxo, 140 gramas, passando para quilo, anda 3 casas com a vírgula, 0,140 quilogramas, né, professor? Isso. Do gráfico, a gente tirou esses dois caras aqui, extraímos o VA e o VP, tá legal? E qual é a quantidade de movimento total? Quando você estuda a conservação da quantidade de movimento, você vê que, independente do tipo de choque, seja lá qual for o choque, a quantidade de movimento total do sistema se conserva, né, professor? Isso, cara. A quantidade de movimento é conservada, exatamente. Ou seja, a quantidade de movimento total é igual à quantidade de movimento que eu tenho antes ou igual à quantidade de movimento que eu tenho depois. Depende dos dados que a questão me deu para trabalhar. Saquei, professor. Nesse caso, ela te deu a quantidade de movimento antes. Isso, que é a quantidade de movimento total, então vai ser igual à quantidade de movimento antes? Sim. Mas poderia ser igual também à quantidade de movimento depois? É claro, gente, a coisa se conserva. Se eu tivesse falar assim, gente, a quantidade de movimento total de um sistema é 2, tá legal? Entendi, professor. Então, qual é a quantidade de movimento antes? 2. E depois? 2. É sempre 2? Você conserva, né, gente? Tá, entendi, professor. Então é só calcular isso aí? Exatamente.
Então, como é que eu vou calcular isso aqui? Você precisa lembrar que a quantidade de movimento é massa vezes velocidade. M vezes V. Uma formulazinha muito simples, né, professor? Isso, é só uma conta de multiplicar? Quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Quantos caras nós temos ali em movimento? Professor, tem o A e tem o B. Os dois estão em movimento? Os dois estão em movimento. No mesmo sentido para os dois? Exatamente. Então, a quantidade de movimento total que eu tenho antes vai ser a quantidade de movimento dos dois, professor. Exatamente. Do A e do B. É só você somar a quantidade de movimento do A mais a quantidade de movimento do B. Tá legal? Ah, tá, professor. Eu estou prestes a gravar essa matéria, mas eu ainda não tenho. Na data que eu estou fazendo esse vídeo, eu ainda não tenho essa matéria gravada aqui no canal, não. Mas eu estou prestes a gravar, tá legal? Aí eu boto um card aqui, pode ser que você veja esse vídeo muito lá para frente e já tenha esse conteúdo aqui no canal, tá bom? Eu não preciso botar MA e MB, porque a questão já falou que o M é 140 para os dois, né, professor? Exatamente. Então vamos lá. Como é que eu vou calcular isso aí, professor? Vamos somar esses dois aí. Quantidade total vai ser igual à quantidade do A, que é massa vezes VA, mais a quantidade do B, que é massa vezes a velocidade B. Tá. Como eu reparei que a massa é a mesma para os dois, vamos botar esse cara aqui em evidência, só para facilitar um pouco. A quantidade total, então, vai ser igual a M, que multiplica VA mais VB, professor? Isso, cara. Agora é só somar esses dois e multiplicar e acabou a questão? Exatamente, só isso. Vamos lá, então. Q total vai ser igual. Quanto vale o M? 0, em quilo, hein, gente? 0,140, que multiplica VA mais VB. E o VA é 10, o VB é 6. 10 mais 6, né, professor? Isso. Isso aqui dá 16, e aí multiplica com esse cara? Exatamente. Que total é igual a 0,140 vezes 16. E aí você separa aquele rascunhozinho, aquele espacinho na prova, para fazer essa conta aí, esquece a vírgula, multiplica aqui 140 vezes 16, e depois no final você bota a vírgula, você vai achar aí que a quantidade total é igual a 2,24 kg metro por segundo, tá legal? Essa aí tá na alternativa, deixa eu ver que não lembro mais, essa aí tá na alternativa de Davi, D de Davi. Tá legal, pessoal? Bom, deixa eu sair da frente desse quadro para ver se você quer anotar alguma coisa ou tirar um print dessa tela aí, tá legal? Que eu vou apagar isso tudo aí para voltar com a nossa questão de número 45, última questão de física dessa prova, cobrava a associação de resistores, tema muito recorrente nessa prova da UERJ. Vamos lá. Beleza, pessoal, nossa questão de número 45 já está no quadro, a última questão de física nessa prova, associação de resistores. Davizinho, cara, você acha que eu consigo acompanhar mesmo sem ter visto a matéria? Não. Esse exercício aqui você precisa ter estudado a matéria previamente. Aqui no canal você tem uma playlist completa, aqui um curso completo sobre associação em série, paralelo e misto. Se você não tiver noção disso, você não consegue acompanhar essa resolução não, tá legal? Se você não viu essa matéria, respira fundo, toma coragem, vai lá assistir a aulinha. Depois você vai conseguir fazer isso aqui até sozinho, depois de assistir todas as aulas lá, tá legal? Tá bom, professor. Vamos ler a questão então. Vamos lá, questão na tela aí para vocês. Resistores ohmicos idênticos foram associados em 4 circuitos distintos e submetidos à mesma tensão U entre A e B. Observe os esquemas. Nós temos aí 4 esquemas que eu já coloquei ali no quadro para gente. Nessas condições, a corrente elétrica de menor, sublinhe isso aí, tá? Eu quero a menor intensidade de corrente, tá legal? A corrente elétrica de menor intensidade se estabelece no seguinte circuito. Então eu quero a menor corrente, né, professor? Isso. Volta aqui para o quadro, então, pessoal, para a gente começar essa questão. Eu quero a menor intensidade de corrente, ou seja, lei de Ohm, U igual a REC vezes I. Show. Se eu isolar esse I, eu deixo o I aqui sozinho e trago esse REC para cá dividido. Então, I é igual a U sobre o REC. O que eu posso extrair daí? Eu percebo o seguinte, que quem tiver a maior resistência equivalente, grandezas inversamente proporcionais. Quem tiver a maior resistência equivalente vai ter a menor corrente, né, professor? Exatamente. A resistência oferece oposição à passagem da corrente. Oferece resistência, né, professor? Isso, o próprio nome dela já diz. Ela resiste à passagem da corrente. Quem tiver mais resistência, quem tiver o REC maior, vai ser percorrido pela menor corrente elétrica. Perfeito? Entendi, professor. Então eu tenho que calcular a resistência equivalente de todos eles para ver quem é que ganha aí na história, né? Exatamente. Vamos ver? Olha o A. O A eu tenho 4 resistores iguais
em paralelo. Como é que eu resolvo resistores em paralelo e são iguais? Professor, você deu um macete aqui para isso, não foi? Dei sim. Lá na minha aula você encontra isso tudo, tá legal? Eu vou botar um card aí para você cair lá depois, você assiste lá, não fica com preguiça não. Resistores iguais em paralelo, pessoal, você joga direto no macetão. A resistência equivalente deles é igual ao valor de um só, dividido pelo número de resistores, que nesse caso é 4. Então a resistência equivalente da figura 1 é R sobre 4? Exatamente. R sobre 4. Tá legal, professor. E da figura 2? Bom, na figura 2 aqui, nós temos uma associação mista, né, professor? Exatamente. Esses dois resistores aqui estão em série, né, professor? Isso, estão em série. Esses dois também. Show de bola. Então, a gente resolve esses caras que estão em série e cai num circuito em paralelo? Isso, garoto. Então, vamos lá. Aqui vai dar 2R, né? Isso, professor, 2R, exatamente. E esses dois aqui em série também 2R, professor. Isso, garoto, vocês estão espertos hoje. E aqui embaixo, 2R também. Em série é só somar, né? Exatamente. E agora eu tenho 2R, 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 tudo em paralelo, né? Isso. Joga nesse mesmo macete que a gente fez aqui. Isso, são iguais, não são? Pega o valor de um só, REC é igual ao valor de um só, dividido pelo número de resistores. Quantas vezes nós temos? 1, 2, 3, professor, dividido por 3. Isso. Então aqui REC é 2R sobre 3. A figura 3, figura muito clássica. Vira e mexe, eu trabalho com a figura assim em sala de aula quando eu começo a trabalhar associação mista, sabe? Beleza, dois resistores em paralelo e aqui eu tenho um em série com aquela parte que está em paralelo. Bom, esses dois que estão em paralelo, mesma regrinha. O REC aqui dessa parte vai ser igual a R sobre 2, né, Davi? Exatamente. Aí agora sobrou esse cara aqui sozinho. Esse R sobre 2 vai estar em série com ele. Então é só somar, professor? Só somar, é isso aí. Tira o MMC. 2 vezes R mais R. 3R sobre 2, professor? Isso, 3R sobre 2. Show de bola. Até agora, galera, ó, R sobre 4, 2R sobre 3. Esses dois aqui já estão fora, né, professor? Com certeza, cara. Veja, aqui é 1/4, professor. Não tem um aqui não, né? Mas não precisa botar um aqui não, né? Não. Mas ele existe. Então tem aqui 1/4, né, professor? Isso vai dar um número menor que 1, pessoal. Se eu pegasse 1 e dividisse pelo 4, ia dar 0,25. Então isso aqui é a mesma coisa que 0,25R, exatamente. Aqui é 2/3, pessoal. Continua sendo um número menor que 1, sabe? É mesmo, né, pessoal? 2 dividido por 3 vai dar 0, alguma coisa, é 0,6, tal. Saquei. Agora olha para cá. 3 dividido por 2 é 1,5. Ah, Davi, agora eu já tenho um número maior que 1, né? Até agora esse aqui tá ganhando. Quem tem o maior REC até agora é esse aqui. Show de bola, é isso aí. Vamos ver por último aqui o 4. A figura 4 nós temos aqui R mais R dá 3R, né, professor? Isso. Resolve logo essa parte aqui que está em série. 3R. E aqui embaixo nós temos 2 em série também, que vai dar 2R, né? Isso. E agora eu tenho uma associação aqui em paralelo. 3R em cima, 2R embaixo, não são iguais, não pode fazer o macete, mas não tem problema, a gente faz aqui o produto pela soma, né, Davi? Isso. REC vai ser igual ao produto pela soma. 3 vezes 2, 3R vezes 2R, sobre 3R mais 2R. 3 mais 2 ali, 3R mais 2R. Bom, vamos fazer a adição primeiro, porque depois que eu não tiver mais esse sinal de mais, eu posso simplificar isso aí numa boa. Então, vamos lá. 3R vezes 2R sobre 5R. Beleza. Sumiu o sinal de mais, né, Davi? Isso. Posso cortar R com R? Pode sim. Cortei. O que sobrou? 3R vezes 2, 6R. Show de bola. E sobre 5, né, Davi? Exatamente. Será que esse aqui vai ser maior que esse? Cara, 3 dividido por 2 dá 1,5. 1,5R. Isso aqui é 1 meio, né? Isso. Se eu fizer 6 dividido por 5, dá 1,2. Ah, Davi, aquele é maior, né? É sim, cara. 6 dividido por 5 dá 1,2R. Então, esse aqui ganhou, né, professor? Com certeza. Quem tem o maior REC é o número 3. Você vai achar isso aí na sua letra C. Quem tem o maior REC ganha. Quem tem o maior REC vai ser percorrido pela menor corrente. Gabarito da questão, letra C. Deixa-me sair da frente mais uma vez para você ver se quer printar essa tela ou anotar alguma coisa aí no seu rascunho. Mas repetindo, pessoal, antes de eu me despedir de vocês, repetindo. O ideal é que você assista lá curso completo de associação de resistores, que aí você vai fazer, te garanto, você vai conseguir fazer esse exercício sozinho, vai nem precisar de minha ajuda aqui.
Tá legal? Deixa um beijo no coração de todos. Espero que vocês tenham gostado dessa resolução. Manda para aquele teu amigo que quer fazer o ERJ também. Joga lá no grupo da turma e se inscreve aí no canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.